Jeremias, capítulo 50. Profecia contra a Babilônia. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encobrais, dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião, perguntarão, para ali dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores a fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, e serão como de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Enquanto vos alegraste e assaltaste de prazer os saqueadores da minha herança, e vos inchaste como bezerra gorda, e rinchaste como cavalos vigorosos. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada, a que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, num deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia. Todos os que armais arcos, tirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos. Estão derribados os seus muros. Porque a vingança do Senhor, vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, que quebrou os ossos.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Baçã. E afastar-se-á sua alma no monte, fartar-se-á sua alma no monte de Efraim e de Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola inteiramente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se formou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu seu tesouro e tirou os instrumentos das suas indignações, porque o Senhor, Jeová dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela, dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-a como a feixes e destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o dia, o tempo em que hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos, juntamente todos os que levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e aquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os valentes, e desmaiarão. A espada virá
sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filhos de homens. Eis que um povo vem do norte, e uma geração grande, uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles não são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou deles, dores como da que está de parto. Eis que como leão, subirá da enchente do Jordão, contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali. E ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Então, nós vamos observar aqui, no capítulo 50, que Jeremias sempre considerou a Babilônia como instrumento de Deus e sabia que cedo ou tarde ela perderia seu domínio. Então, munidos dessa visão, os discípulos de Jeremias proclamaram o julgamento de Deus contra a Babilônia. Então, esse texto provavelmente é do século 6 a.C., quando já se pode perceber os sinais de declínio da grande potência. Como Babilônia, todas as nações opressoras têm seus dias contados na história, pois o projeto de Deus liberta todos os exploradores, os explorados, melhor dizendo, e todos os oprimidos. É Deus que liberta os explorados e os oprimidos. Deus envergonha a nação que por orgulho, que por soberba, se volta contra ele. Nessa época que o profeta Jeremias profetizou, era preciso que cessasse o domínio da Babilônia sobre Israel e o povo de Deus liberto, para que o plano de Deus se cumprisse e ocorressem os preparativos para a vinda do Messias, de Jesus. Embora nessa época a Babilônia fosse reconhecida a potência do mundo,
Jeremias predisse a sua ruína 5 anos antes da tomada de Jerusalém. A profecia de Jeremias, ela transpôs o limite da derrota da Babilônia por Ciro. Ela também prediz uma destruição da Babilônia que levará Israel e Judá a fazerem um concerto eterno com Deus, que nunca será abolido. Essa destruição ocorrerá no fim do período da tribulação. Apocalipse, capítulo 17. Quando lemos Apocalipse, no capítulo 17, fala acerca da queda da Babilônia. Então você vai ver que a Babilônia religiosa será destruída pelo anticristo, ao passo que a Babilônia política será destruída por Cristo na sua vinda. Então, Deus mandou seu Filho Jesus para nos libertar, para nos salvar, para deixar os seus escolhidos preparados para o grande dia, onde Ele estará buscando a sua igreja. E o Senhor irá fazer a separação entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A sua verdadeira igreja, aquele que está preparado, ele será levado para os céus. Deus, o Filho de Deus, não veio trazer religião. Ele veio trazer libertação para que todos nós possamos morar no céu. Lá em Apocalipse, quando fala na grande prostituta, trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata. Então, os termos prostituição e adultério, quando empregados, normalmente elas denotam a apostasia religiosa, a infidelidade a Deus. E significa que um povo que professa servir a Deus, enquanto na realidade adora e serve a outros deuses, aos deuses humanos, aos seus próprios ventres. Eles buscam servir a si mesmo. Então fica nítido o contraste entre a grande prostituta e a esposa do Cordeiro. A prostituta é súdita de Satanás. A esposa é súdita de Cristo. Satanás veste a prostituta. Deus veste a esposa do Cordeiro. A morte eterna é a porção da prostituta. A glória eterna é o destino da esposa de Cristo. Então você observa que a prostituta, ela rejeita o evangelho de Cristo, dos apóstolos e o poder da piedade. Ela se alinha com os poderes da filosofia da Babilônia, o estilo de vida do mundo, como a imoralidade. Os poderes políticos e religiosos se unirão para apoderar do controle espiritual da nação. Seus líderes perseguirão os verdadeiros seguidores de Cristo.
ela será uma miscelânea de religiões e credos, sem preocupação com a doutrina bíblica. Seus principais interesses estão na conquista das massas e a adoção dos seus sistemas, valores e objetivos religiosos. Ela se tornará morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. A todos os verdadeiros crentes ou cristãos se lhes ordena que saiam da Babilônia, para que não sejam condenados com ela. Deus fará com que o anticristo a destrua. Então devemos sair da roda dos escarnecedores. Como diz o Salmo 1, saia da roda dessas pessoas mentirosas, das pessoas falsas, dessas falsas religiões, de pessoas que querem só levantar números de pessoas na igreja para levar dízimos, ofertas afortunadas, para estar enchendo seus ventres, entram de carrões, casas boas. E aqueles pequeninos do Senhor estão lá, passando necessidade. Estão no cabresto, cegos, não estudam a palavra do Senhor, não levam a palavra do Senhor, é só louvores, levantar de mão. Não que isso seja errado, mas tem que ter o motivo certo. Então aqui, Jeremias ele prediz que a Babilônia sofreria uma grande destruição, e realmente ocorreu. Então, a nação do norte era a coalição do Medo-Persa. E Babilônia caiu no ano de 539 a.C. No versículo 4 e 5, quando fala naqueles dias, este passo fala do arrependimento dos judeus e da sua conversão a Deus nos últimos dias. Converter-se-ão a Deus e para sempre lhe serão fiéis. Então devemos nos converter verdadeiramente a Deus e sermos fiéis a Deus. E devemos sair, observar bem essa igreja e sair dessas igrejas falsas, com profetas falsos. Deus sustentou a derrota dos babilônios, porque estes se alegraram por sua vitória sobre Judá e Jerusalém. O que a Babilônia fez a outras nações, assim faria a ela também. No versículo 17, Cordeiro desgarrado é Israel, os leões os afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Então a Síria destruiu Israel, o reino do norte, e a Babilônia destruiu Judá, o reino do sul. Ambas as nações levaram prisioneiros dentre o povo de Deus e os estabeleceram longe da sua pátria. Então o povo ali estava vivendo em locais e culturas diferentes da sua. Estavam sendo oprimidos. No versículo 32, diz assim: então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. O Senhor fala aqui acerca da Babilônia, acerca da pessoa soberba,
que afronta a Deus. Então, será que não estamos afrontando o Deus Todo-Poderoso? Então, por isso, será humilhada. Então, o Brasil está sendo humilhado porque o Brasil foi soberbo. Povos que estavam ali no Supremo Tribunal Federal, nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, usaram de soberba, de arrogância e humilharam ao Deus verdadeiro, levando o povo a pecar. Por isso, o Brasil está sendo humilhado. Entre todas as nações, todo mundo está com os olhos voltados para o Brasil. Nada é mais repulsivo do que nações e pessoas exaltadas que vivem de maneira, do jeito que querem, da maneira que querem. Desprezam os ensinos e as justas normas de vida e conduta reveladas na palavra de Deus. Porque a nossa Constituição é a palavra de Deus. E quem vive fora da palavra de Deus está com o coração soberbo, está do lado da mentira, da profanação, da religiosidade, do homossexualismo, do liberalismo, da prostituição. O que aconteceu com os babilônios antigamente acontecerá também agora. Os povos ímpios dos últimos dias. Pare, meu irmão, minha irmã. Pense o que está acontecendo. A verdade está sendo colocada no lugar de mentira. Pessoas levantam pessoas para denegrir a imagem das pessoas que estão agindo de forma correta. A mentira se tornou verdade. Está ocorrendo a inversão de valores. Então, precisamos parar, refletir, ir para dentro do nosso quarto, orar, ler a Bíblia, nos tornarmos reclusos dentro da nossa própria casa, agradando a Deus, porque o juízo de Deus, ele virá, cairá, cada um cairá à espada, os mentirosos, os insensatos. Pode ter o tanto de patente que tiver, se agiu contra Deus, vai cair. Então, assim como Deus fez, transtornou Sodoma e Gomorra e até a vizinhança. Ninguém nunca mais habitou e mesmo assim será o nosso Brasil. Se não nos convertermos, nos voltarmos para o Senhor. Esta é a palavra de Jeremias, capítulo 50. Que nós possamos estar lendo versículo por versículo e possamos estar abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que Deus possa habitar em nós. E Ele habitará em nós e nada nos acontecerá. Bom dia a todos.